Que presente a direita deu pro Lula, né? Porque ele tinha se atrapalhado todo. Ele tinha sediado o BRICS aqui. Ele tinha tomado um tarifaço. A popularidade dele tava derretendo. Aí veio o Eduardo falar: essa é uma excelente oportunidade de eu salvar meu pai da cadeia. Não, isso tá acontecendo porque estão prendendo o Bolsonaro. Pronto. Era tudo que o Lula precisava. Ele falou: ótimo. Agora é só enfiar toda a culpa do que tá acontecendo na família Bolsonaro. Pronto. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não gosto de intervenção estrangeira no Brasil. Mas eu vou confessar pra você que eu fico muito feliz de ver o Lewandowski perdendo visto. Eu gostaria muito que tivesse Magnitsky e Lewandowski. E vou trazer um compiladinho de governo do PT para você entender como tudo funciona sob uma lógica, principalmente aqui no Brasil, individualista, oportunista e ninguém tá nem aí pra porcaria nenhuma. Tá bom? Dá play aí, E mais vambora. importante, se a gente não fala do Lula, as pessoas reclamam que a gente não fala do Lula. Tem isso também, né? O cara vai falar: vocês não falam do Lula. Você só bate no Bolsonaro. Vamos lá, mete o Lula aí, vambora. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Pausa aqui. Só uma coisa. Você sabe que o PT... Caramba, e tem botox nessa Glaze ou não, hein? Tem procedimento aí? Tem ácido hialurônico aí ou não? Ela nasceu assim, você tá sendo injusto. Paz, cara. Mas eu vou te falar uma parada. Não sei se você sabe, durante o governo Dilma, o PT fez uma lista... que era uma lista... Eu não lembro agora o nome da lista que eles deram. Não sei se era lista negra, lista vermelha, lista de traidores. Eu não lembro agora. Onde eles colocaram, né, as pessoas que são traidores da pátria. Traidores da pátria. Tava todo mundo que era contra o governo do PT. Tava o Danilo Gentili, tava o MBL, tava o Kim Kataguiri. O que moral vocês têm pra falar? Você fez uma lista de traidores da pátria, Lula? Você jura? Que é basicamente todo mundo que não apoia o PT? Então tá, vambora. Com ela aqui porque esqueci de trazer. Mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Pausa aqui. O Lula já fez isso, cara. Vocês já fizeram isso várias vezes. Você pega o histórico de militância do Lula, principalmente nos anos 80, quando ele era o Lula radical, o quanto que esses caras não tentaram se organizar até internacionalmente para derrubar esquema vigente. Pra você ter uma ideia, o Lula, não sei se você sabe, nos anos 90 ele foi contrário ao Plano Real, né? E ele usava, inclusive, influência... Tentava, né? Tem influência externa para isso. A gente pode até trazer outras questões aqui, o tal do Foro de São Paulo. Será que o Foro de São Paulo também não era uma maneira de você fazer uma interferência internacional no seu país através da socialização, né, de todos os países, não sei o quê, né? Você pegar dinheiro nosso e emprestar para ditaduras comunistas que já no empréstimo você já não ia ter lucro, né? Do jeito que tava, já é emprestado do jeito errado. Mas que eles nem pagaram a gente. Isso também não é trair seu país? Você enfiar a mão no dinheiro público, na carteira do que tá no bolso do contribuinte, em pegar o dinheiro dele e entregar pra Cuba, Venezuela, pra um monte de lugar, e esses caras darem calote na gente. Isso não é trair a própria pátria, cara? Então, desculpa, velho, né? Vai lá. É inexplicável, mas vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, sabe, seja respeitado. Não é possível, eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria, ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Isso não é aceitável e é importante que cada ministro, nas falas que fizerem daqui para frente, façam questão de retratar a soberania desse país. Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo e ofensas, petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente... Eu vou te dizer uma coisa. Que presente a direita deu pro Lula, né? Porque ele tinha se atrapalhado todo. Ele tinha sediado o BRICS aqui, a cúpula do BRICS. Ele tinha tomado um tarifaço. A popularidade dele tava derretendo. Aí veio o Eduardo falar: essa é uma excelente oportunidade de eu salvar meu pai da cadeia. Não, isso tá acontecendo porque estão prendendo o Bolsonaro. Pronto. Era tudo que o Lula precisava. Ele falou: ótimo. Agora é só enfiar toda a culpa do que tá acontecendo na família Bolsonaro. Pronto. E aí o Lula tá vendo, aí ele usa o bonezinho, o Brasil dos brasileiros, soberania, aí bota a capivara, aí bota a jabuticaba, aí bota um monte de símbolo brasileiro pra falar que você tem orgulho de estar aqui, porque assim, uma das coisas que mais eficiente
em termos de identidade política, é você odiar um inimigo junto, né? E o brasileiro, cara, por um lado, a gente paga pau pros Estados Unidos. Por outro, a gente também tem um orgulho próprio, porque a gente tem um pouco de raiva, né? Eu vou te dizer uma coisa, nos anos 90 era bem comum você torcer contra os Estados Unidos em qualquer jogo olímpico, né? Eu lembro, por exemplo, nas Olimpíadas de Atlanta de 96, se não me engano, né? Onde, os Estados Unidos estavam jogando em casa, os caras sempre dominaram Olimpíadas, e eu lembro que eu, meus amigos e um monte de gente que conhecia ficava torcendo pra qualquer um que não fosse americano, só pros Estados Unidos perder o tamanho da sua hegemonia, né? Era normal você ficar meio com aquela invejinha, tipo, lá vai o americano, eu tomara que perca. Eu não quero saber, americano eu quero que perca, né? Então, o Bolsonaro e a família Bolsonaro, principalmente o Eduardo, conseguiram renovar esse espírito brasileiro de ter ódio de americano através da ferramenta Lula, cara. Através da ferramenta PT. É ainda pior, cara, ainda mais grave, né? E o Lula aproveitou e falou, nossa, que ótimo. Puta, que válvula de escape. Soberania, hein, pessoal? O Brasil é dos brasileiros, hein? Essa família traidora do Brasil, isso que ela era tudo que ele precisava. Mete subsídio pro agro, que é o que a gente sabe fazer. Pega 30 bi, dá na mão do agro. Toma dinheiro aí. Dá auxílio pra caramba. É auxílio isso, é pé de meia, é pé não sei das quantas. É auxílio eu te amo, é auxílio qualquer coisa. E pronto. E deixa a economia aí pro buraco. Ele nasceu tanto das cinzas, cara, que semana passada a gente já viu ele falando até de reeleição. Se 3 mandatos do Lula incomoda muito, imagina o 4º. Ele já ficou tão confiante que ele já mete um 4º mandato aí, vamos ver o que dá. Como é que pode, cara? Como é que pode, velho? Vamos ver o finalzinho aí. Ele não tinha acabado, sabe, o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. Eu fiz uma relação. Bom. Aí tem a próxima fala dele, que essa é a mesma coisa, não? É o mesmo discurso? Deixa eu ver, dá um playzinho só pra gente ver. Mais do que uma família inteira. É a mesma coisa, né? E aí, brother, ele vai falar do Lewandowski, né? Que eu vou te falar uma coisa, cara, eu não gosto de intervenção estrangeira no Brasil, mas eu vou confessar pra você que eu fico muito feliz de ver o Lewandowski perdendo visto. E eu acho que tinha que ter, né? Não vai acontecer, acho, mas eu gostaria muito que tivesse Magnitsky e Lewandowski, porque é muito triste você viver num país onde o povo não entende que não há nada mais errado numa democracia do que um ministro da Suprema Corte, depois que se aposenta, fazer parte de um governo, cara. Isso é justamente o contrário do que a gente tinha que fazer. E aí, vamos ver o que o Lula falou. Vamos embora. Eu queria dizer ao companheiro Lewandowski da minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do jet responsável dos Estados Unidos de caçar o teu Lewandowski, não? Na verdade, eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade. Eu acho que é vergonhoso para eles e não para você. Você deve ter orgulho de saber o que você fez que fez com que os caras tivessem tanto ódio do Brasil que chegasse a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira. Então, minha solidariedade, Lewandowski. Vamos lá, Lewandowski. Eu queria dizer do Lula aí, né? Lewandowski. Vamos ver o que você fez, né? Você basicamente foi o ministro que saiu, virou ministro do Lula, né? Enquanto você era juiz da Suprema Corte, você fatiou o pedido de impeachment de uma forma absolutamente inconstitucional, onde você votava a perda do mandato e depois a perda dos direitos políticos. A Dilma teve salvos os seus direitos políticos, perdeu a eleição para Senado na eleição seguinte, né? Ela sofreu impeachment em 2016. Em 2018, ela participou da eleição para o Senado em Minas. Ela era a primeira na campanha, na pesquisa. Ela perdeu. Eram 2 senadores. Ela perdeu, tá? Eram 2 vagas, ela perdeu. E depois você se tornou ministro da Justiça do Lula, num país onde você tem mais de 40 mil homicídios por ano. Num país onde a justiça custa 3 vezes mais do que nos países que mais gastam com justiça. Num país onde você vê notícias o tempo todo em que uma pessoa foi presa 86 vezes. E aí, na semana seguinte, ele foi preso pela 87ª vez. Né? Num país onde você tem feminicídio, estupro, você tem agressão de mulher, você tem uma série de problemas, porque a justiça do seu país simplesmente não funciona. Então tem orgulho aí, cara. Tem orgulho. Sabe do que o Lewandowski tem orgulho, cara? Eu vou te falar do que ele tem orgulho. Ele tem orgulho de chegar em casa e falar, mano, como eu sou esperto. Eu tive um emprego, né, durante décadas da minha vida, onde eu mamei gostoso no dinheiro público. Eu
fui muito influente, então eu coloquei um monte de gente através da minha indicação em diversos espaços de poder em todo o Brasil, desde, cara, juiz de primeira instância em cidade não sei da onde, de vara não sei da onde, até pessoas nos tribunais de contas, nos tribunais de justiça de vários estados, né, inclusive superiores tribunais de justiça, né, em Brasília. Me aposentei, tenho salário vitalício, virei ministro de governo ainda. Esse cara, o orgulho que ele tem é isso. É pautado no progresso individual que ele teve. Não nas coisas que ele fez e que ajudou os outros. É uma coisa absolutamente individualista. E guarda isso, porque isso vai muito no sentido contrário do que a esquerda diz pregar. Quando você vê os discursos esquerdistas, todos eles vão no seguinte sentido. Você tem que abrir mão da sua individualidade em prol de uma sociedade. E isso é verdade para qualquer ser humano, tá? Isso é verdade para qualquer ser humano. Desde os pensamentos mais liberais até os pensamentos mais comunistas, em alguma medida você abre mão da sua individualidade para viver em sociedade. O problema é que a esquerda diz que você tem que abrir mão num nível tão grande onde que a sua vida ela é quase como um serviço para os outros e não um serviço para si próprio, né? O pensamento oriental é muito assim. Quando você pega, por exemplo, o pensamento dos japoneses, o pensamento dos chineses, o pensamento dos russos, o pensamento dos mongóis, o pensamento dos indianos, né? Você vê que no Oriente você é muito menos um indivíduo e muito mais uma ferramenta de uma sociedade, tá? E aqui no Brasil você tem essa galera de esquerda pregando isso o tempo todo, mas fazendo justamente o contrário. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.